E antes de eu sair te ensinando várias técnicas de como posicionar o seu celular e como fazer ângulos legais, fazer cores bonitas, luzes bonitas, eu preciso que você esteja alinhado com uma forma de pensar diferente. Pensa, você investiu nesse curso porque você quer melhorar a sua qualidade de captação de imagem com o celular, quer melhorar os seus vídeos. Se eu te ensinar só exatamente como posicionar a sua câmera, qual configuração você vai usar, qual aplicativo você vai usar, isso é o que já existe na internet, isso é o que já está gratuito. O que eu vou te ensinar aqui é uma coisa que é uma experiência humana, sabe? E se é uma experiência humana, eu vou ter que te contar o meu ponto de vista, para você enxergar como as coisas deveriam acontecer, para que você tenha um bom desenvolvimento na sua evolução, entendeu? Então eu não posso só ficar te ensinando qual que é a melhor forma de mover seu celular, ou aonde que você vai colocar ele para ele ficar com um vídeo mais bonito, ou em qual horário do dia, sabe? Isso aí é o de menos. O que eu vou te ensinar agora é um negócio chamado visão do videomaker. O que seria a visão do videomaker? É a sua forma de enxergar o mundo baseado naquilo que você quer produzir. Ou seja, a partir de hoje, eu vou te ensinar a olhar o mundo de uma forma onde tudo que você enxerga a partir de hoje vai ser uma referência para você. Tudo é ideia, tudo é conteúdo. A etapa da produção de um vídeo é dividida em 3 fases, pelo menos majoritariamente, que é a pré-produção, que é quando você planeja, quando você imagina, quando você faz um brainstorm, coloca as coisas no papel, decide o que você vai fazer. A produção, que é quando você de fato levanta, liga a câmera, instala o microfone, escolhe o melhor ângulo e produz o vídeo. E a pós-produção, que é o tratamento do material que você fez. Porque um vídeo ele só fica pronto depois que você terminou de editar ele. Porque pegar um vídeo que acabou de sair de uma câmera e achar que ele está pronto, é o mesmo que você pegar ir numa padaria e falar com o padeiro assim, ó, não precisa colocar o fermento não, me dá o pão que você já fez aí, me dá o fermento que eu como aqui mesmo, eu mesmo vou fazendo, eu asso o pão e etc. Por quê? Porque o processo de criação de um vídeo ele é um processo que depende dessas 3 etapas. Então o vídeo não está pronto quando você capta, ele está pronto quando você finaliza. Então um vídeo ruim é um vídeo mal finalizado, basicamente. Entre outras coisas também. Então, basicamente, a gente tem a etapa de pré-produção, que é o planejamento, a produção, que é a gravação do seu vídeo, e a pós-produção, que é a edição dele. O que eu quero que você entenda é que, a partir de agora, a sua visão tem que ser de que você está numa eterna pré-produção. E que tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você conhece, tudo que as pessoas falam com você, toda a forma como o mundo e a sua vida te faz se sentir, é uma forma de pré-produção. E tudo que você vê, vive, sente, qualquer coisa, é uma referência para um seu novo conteúdo, para o seu novo vídeo. Ou seja, tudo que acontece com você, sentimentos bons, ruins, medianos, ou enfim, qualquer coisa que acontece, vem cá meu cachorro, aqui, vocês conhecem meu cachorro? Jack, ele tá igual eu, tá preto e branco. Olha lá, vai brincar. Quer ficar aqui? Tá bom, então fica aqui. Então, tudo que acontece com você é uma referência. Você deve usar isso. Então, sempre tenha o Keep Notes, né? Ou algum aplicativo de anotação no seu celular, ou ande com um caderninho para anotar as coisas. Eu tenho um aqui, e vou mostrar para vocês, acho que dá para ver na tela. Essas daqui são as minhas anotações, ó. Anotações que eu faço ao longo do dia para poder não perder as coisas que eu tenho. Isso aqui porque eu já paguei muita coisa. Então, a sua vida a partir de hoje é uma eterna pré-produção. E tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você vive é repertório para o seu próximo vídeo. Então se você entra no ônibus e vê alguém sentado na janela e a luz bate nessa pessoa de um jeito que você considera legal, anota essa ideia. Se você está andando na rua e vê que alguém tropeçou no próprio sapato, é uma ideia. Se você está com um cachorro do lado e ele para e fica observando as coisas como o meu acabou de fazer, isso é uma ideia. Tudo isso é uma ideia. Óbvio, você não precisa anotar tudo que vai acontecer, mas você precisa perceber tudo que vai acontecer a ponto de que aquilo que você achar que for adequado para se colocar num vídeo, você coloca ele como uma ideia. Por exemplo, o meu cachorro corre em círculos. Cara, anota essa ideia aqui, ou anota no papel. E se em algum momento essa ideia ela for útil, você vai ter ela guardada. E quando você pensar, mano, como é que eu vou simbolizar o desespero de um animal? O meu cachorro corre em círculos. Pronto, sabe? Ideias, tudo é ideia, tudo é ideia. Capta todas as ideias que você tiver e aí o seu nível de repertório de ideias vai ser muito maior. Então a sua experiência criativa vai ser mais potente, sabe? Então começa a pensar que a sua vida é uma pré-produção.
A segunda coisa que você tem que entender é que você vai criar um negócio chamado mentalidade de gambiarra criativa. O que seria uma mentalidade de gambiarra criativa? A gambiarra ela não é um improviso ruim, ela é uma adaptação engenhosa, tá? Por quê? Tudo que você vê num vídeo nem sempre é o que acontece fora das câmeras. Por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo com um vídeo simples que eu fiz com o meu celular mesmo, e alguém bate na porta, eu vou lá, olho pelo olho mágico e quem tá do lado de fora sou eu mesmo e eu tô dançando lá na porta lá enquanto eu não atendo. É um vídeo meio engraçado assim. Só que o que pouca gente percebeu foi que na minha casa não tem olho mágico, né? O cômodo do meu quarto não tem nem porta, eu tô num cômodo, sabe? Eu não tô num quarto. E aí, eu gravei na porta do quarto da minha irmã e a parte do lado de fora eu gravei aqui na rua. Ou seja, nem tudo que as pessoas veem no vídeo é o que acontece na realidade. Então, eu só preciso fazer a pessoa acreditar que isso está acontecendo. Isso é uma gambiarra criativa, tá? E eu também não tinha um olho mágico na porta, eu usei uma tampa de detergente. Só que o vídeo ficou tão envolvente que as pessoas nem percebem que é uma tampa de detergente que eu colei lá com uma fita dupla face. Ou seja, você precisa começar a pensar em quais são as melhores maneiras de se fazer coisas legais sem gastar nada, ou gastando muito pouco. Então, entre câmeras diferentes, luzes diferentes ou lentes diferentes. O que se usa mais num set de filmagem? É óbvio que é fita crepe, sabe? As pessoas fazem muita gambiarra, então a gente amarra as coisas com barbante, a gente filma de um ângulo específico para poder não mostrar o que está acontecendo. Tudo é gambiarra. O cinema é uma grande gambiarra, porque não importa o que acontece, o que importa é o que aparece na tela. Por exemplo, você vai ver na aula de história de cinema que quando o cinema surgiu, as pessoas não tinham muitos recursos, sabe? E aí, como as pessoas não tinham muitos recursos, elas tinham que fazer com o que tinha, sabe? Era uma eterna gambiarra criativa. Então, desde sempre foi assim. Não pensa que é a partir de agora, os novos criadores. Não, a ideia é essa mesmo. Óbvio que se você tiver dinheiro para poder investir, poxa, vai ser ótimo se você conseguir pagar tudo por aquilo que você quer colocar na tela. Por exemplo, quero colocar um carro caríssimo, um Porsche no meu vídeo. Cara, você pode fazer isso na edição. Ou se você quiser gastar dinheiro para fazer uma coisa mais real, você pode alugar, você não precisa comprar um Porsche, você não precisa ter um Porsche. Basta você ter um amigo que tenha. Isso é gambiarra criativa. E aí você vai aprender a fazer muita coisa com pouco recurso, né? Porque quem faz pouca coisa com muito recurso, na real não faz nada, entendeu? E lembra que o público só vai julgar aquilo que ele está vendo na tela e não como você chegou lá, porque eles não vão saber. Se você pegar uma lanterna e colocar ela num copo de plástico, sabe, ela vai difundir a luz. Se você pegar um LED pequeno e colocar um papel manteiga na frente, a luz vai ficar difusa também, sabe? Enfim, se você pegar uma caixa de papelão e colocar na frente de uma luz, ela vai diminuir o formato da luz para o formato que você quiser. Então, tipo, começa a pensar em gambiarras criativas. Tipo, o que você pode fazer com pouco dinheiro ou o que você imaginou que dá para fazer com gambiarra. É isso. Terceira coisa, você vai ter que treinar o seu olhar. Luz, cor, textura, ambiente. Infelizmente, você não vai escapar disso e é um olhar que você vai ter que desenvolver. Vou te dar um exemplo. Eu escolhi um lugar muito aleatório só porque eu precisava gravar essa aula. Mas se você parar para observar, eu estou num lugar específico aqui, ó. Tá vendo que é um lugar que é onde as linhas do espaço estão convergindo para onde eu estou? Então, eu estou num lugar aqui meio que estratégico, sabe? Onde as quinas do fundo aqui, ó, estão chegando em mim. Então, mesmo que eu não tenha me esforçado tanto para criar um cenário, querendo ou não, eu já pensei em alguma coisa que eu não escolhi, virado para a parede branca que tem aqui do meu lado, do nada, e ficar um fundo chapado horrível, sabe? Eu pelo menos entendo um pouco sobre isso, ou como eu entendo sobre isso, eu vou reagir um pouco sobre isso. Essa visão de entender o espaço onde você está, porque o espaço ele vai te propor algum tipo de sensação e é o seu dever ampliar isso, tá bom? Por exemplo, estou num lugar onde o fundo é bem distante. Cara, se eu quisesse não ampliar isso, eu poderia só fechar meu diafragma aqui da lente. Só te dando um exemplo, tá? Essa aqui é uma câmera mesmo, mas eu estou te dando um exemplo para você entender. E pronto, ó, repara que agora eu estou num lugar onde está tudo focado, bonito. Então eu estou num lugar normal, numa rua. Quando eu coloco isso aqui diferente, eu coloco essas configurações maiores aqui, ó, eu consigo desfocar melhor o fundo. Então parece que eu estou num lugar muito mais profundo. Por quê? Porque como tem mais profundidade, parece que o fundo está mais longe de mim. E aí eu consigo ter uma qualidade de profundidade de campo muito maior. Então, para amplificar essa questão das quinas aqui de trás que estão convergindo em mim, eu deixo elas desfocadas, aí fica mais profundo ainda. E parece que é tipo bem longe. Por quê? Porque eu estou usando uma técnica específica, eu estou amplificando aquilo que o ambiente está me dando. Então, eu estou percebendo o espaço e usando ele a meu favor.
se ele me gerasse um sentimento de solidão, né? Tipo, sei lá, era um espaço vazio, uma sala vazia. Cara, não tem nada mais solitário que uma sala vazia. Se eu simplesmente começar a gravar assim, eu tiro esse ambiente que propõe solidão, porque eu estou gravando perto da câmera, sabe? Se eu quiser parecer, tipo, solidão, a sala já está vazia. O que que eu faço? Eu me afasto da câmera e fico bem pequenininho na lente, no vídeo lá. E dá um espaço que está tudo sobrando e só tem eu lá. Então eu estou amplificando a sensação de solidão que essa sala me dá. Entende isso? Então, está na hora de você começar a pensar agora e amplificar o que que o espaço te dá. Você vai observar onde você vai filmar e pensar, bicho, o que que esse lugar aqui me causa? Por isso que é importante você ter o olhar do videomaker, que é você começar a perceber como as coisas te fazem se sentir. Se elas fazem você se sentir poderoso, se elas fazem você se sentir corajoso ou com medo, e aí você amplifica isso. Ou faz algum contraste, né, que é uma papo para outra aula. Então, no próximo dia, talvez seja melhor você não gravar nada, sabe? Tipo assim, não sei se você estiver vendo esse vídeo hoje, de noite, se você estiver vendo esse vídeo à noite, no dia de amanhã não grava nada, sabe? Não grava nada, só observa as coisas. E se você estiver vendo de manhã, usa o resto do dia para poder entender como isso funciona. Não grava nada, só observa as coisas. Observa da onde que o sol vem, para onde que o sol vai, como que a luz muda, como que essa luz entra dentro da sua casa. E a partir daí você começa a observar e criar seus primeiros repertórios. Lembra, quanto mais repertório, mais liberdade criativa. Quarta coisa, percepção estética e criatividade adaptativa. Nem tudo que você vê nos filmes, nas redes sociais, você vai conseguir replicar. Por quê? Porque existe uma certa limitação mesmo, sabe? Embora a gambiarra criativa ajude muito, não é tudo que a gente consegue fazer quando a gente observa, por exemplo, um filme da Marvel. Cara, é um estúdio que tem, sei lá, 7.000 pessoas trabalhando num único filme. E eu nem estou exagerando, se não for 7.000, sei lá, deve ser 1.000 pessoas, é muita gente. Coisas que você, sozinho, com seu celular, não vai conseguir. Então, nem tudo você precisa copiar. Então, eu vou te fazer uma recomendação aqui de um livro chamado o livro Roube como um Artista. O Roube como um Artista ele é um livro que te ensina a perceber as coisas de uma maneira mais de percepção criativa. Aquela história que eu falei do olhar do videomaker, de estar sempre numa pré-produção. E você não precisa plagiar nada. O que você pode fazer é apenas pegar ideias. Por exemplo, se lá no filme do Doutor Estranho você viu um prédio se multiplicar em 45 prédios diferentes, um efeito 3D lá sinistro. Você quer fazer isso? Cara, não precisa fazer um prédio se transformar em 30. Você pode fazer você se transformar em 2, sabe? Começa a pensar nisso. Então é uma criatividade que ela é adaptativa. Você viu uma ideia grande e pensa, como é que eu posso replicar isso na minha realidade? Ou você viu, sei lá, um videoclipe que tem uma luz neon azul. E aí você tem uma luz azul em casa, sabe? O que você pode fazer? Você pode gravar com a luz azul e na edição fazer um neon, sabe? Você consegue fazer um brilho diferente na luz. E aí você grava propositalmente parecido, mas não vai ficar igual. Só que na edição você vai lá e adapta, entendeu? Tipo, essa é a questão. Porque nem tudo que você quiser você vai conseguir copiar. Porque se pensa, são várias pessoas, tipo assim, ninguém grava num dia de sol igual eu tô fazendo assim, porque eu tô gravando num dia nublado e aí, o sol mudou. Agora eu vou ter que mexer aqui na minha câmera para poder, sabe, para adaptar a luz que está mudando, sabe? Então nem tudo dá para copiar, sabe? Imagina se alguém quisesse tentar me copiar. Um vídeo que começa nublado e de repente muda para o sol. Cara, isso é muito instável, é muito acaso, então não dá para copiar tudo, entende? Mas de qualquer forma sempre tem alguma coisa que dá para você tirar de grandes produções. E lembrar também que referências são sempre melhores que tutoriais. Não estou dizendo que tutoriais são ruins, não. Muito pelo contrário, eu assisto tutorial o tempo inteiro. Talvez uns 3 ou 4, talvez até 5 por dia, né, quando eu não estou estudando em algum curso. Mas o tutorial ele te ensina uma coisa de um jeito específico, né? Por exemplo, em 2021, mais ou menos, eu tentei gravar um vídeo com o meu celular quando eu estava começando. Eu não tinha interesse em fazer 3D, não. Estava começando a fazer 3D. E aí eu falei, vou tentar fazer aqui um satélite saindo do chão. Pô, meu apelido é satélite, eu faço um vídeo dançando, eu faço um satélite saindo do chão, ele se transforma em mim e eu começo a dançar. E eu fiz. Só que ele é um vídeo que não ficou bom, ele não vai pro meu portfólio, ele é um vídeo que, sabe, tipo, ele é um vídeo ok, eu fiz um vídeo engraçado lá, pós-pandemia e é isso. Só que qual que é a sacada de gênio desse vídeo? Eu não vi nenhum tutorial na internet de como fazer isso. Eu só vi um objeto 3D saindo do chão em algum lugar, em algum vídeo, e quis fazer igual. Então, tudo que eu fiz foi com base em referência, não em tutorial. E isso é ótimo, sabe por quê? Porque, como eu disse, a sacada de gênio desse projeto foi entender
que eu não preciso de tutorial para fazer tudo. E todo o processo ficou umas 1000 vezes mais gratificante, porque na medida em que as coisas estavam dando errado, eu conseguia resolver. E como era eu que estava descobrindo, isso era muito mais legal, sabe? Então, ver tutoriais é legal, é massa, é importante. Você precisa aprender técnicas específicas, mas tenta não se prender a isso. Porque talvez, quando você tiver referências de pessoas que fazem coisas que você gosta, estúdios que fazem coisas que você gosta, você vai ter muito mais oportunidade, repertório e arsenal para a sua experiência criativa, sabe? Então pensa, nem tudo dá para copiar, mas o que você puder usar de referência já é ótimo. Outra coisa também é você aprender a separar o que é vídeo e o que é real. O cinema ele é como se fosse uma grande ilusão controlada. Então, o que você quer fazer não é retratar a realidade como ela é apenas, é retratar a realidade como você gostaria que ela fosse. Por isso que a gente fala que a pessoa que está assistindo o seu vídeo, ela não é idiota, ela não é burra, ela não vai olhar para o seu vídeo e você vai ficar desenhando tudo para ela. Não, deixa ela descobrir também as coisas, sabe? Dá uma intenção para alguém de alguma coisa e depois decepciona a pessoa, sabe? Você tem o controle de fazer as pessoas se sentirem. Por exemplo, a pessoa bota a mão embaixo da cintura, olha para um lado, olha para o outro, pronto, eu estou fazendo todo mundo pensar que ela vai tirar uma arma, ela vai tirar uma banana, sabe? Nem tudo precisa ser explicado, deixa a pessoa sentir também. Por isso que é importante fazer roteiro, mas você vai aprender na aula de roteiro como fazer um bom roteiro. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente, eu fiz um desafio no meu Instagram que era tipo assim, fala um tema, um objeto, uma cor, qualquer coisa e eu transformo em cinema. Só isso. Aí uma moça me deu a Giovana, obrigado Giovana. Giovana me deu uma ideia que era fazer um vídeo cinematográfico onde a estrela principal dele fosse um chá. Aí eu fiz um vídeo que ele ficou muito emocionante. E quando minha mãe viu, ela chorou. Então, sabe, eu consegui causar emoções nas pessoas com um vídeo que eu planejei, que eu escolhi, que eu decidi como ia fazer, sabe? Então, foi proposital fazer isso. Então, eu posso escolher como as pessoas vão se sentir quando vão assistir meu vídeo. E é a partir daí que eu decido como que eu vou filmar, qual ângulo eu vou fazer, qual que é a ideia que eu vou propor, sabe? Porque eu já tinha decidido antes que eu ia tentar fazer alguém se emocionar com aquele vídeo. Então eu fiz um vídeo todo baseado em trazer emoção para a pessoa que está assistindo, sabe? Eu tomei um chá e eu servi uma outra xícara que ninguém nunca tomou, sabe? Então eu meio que tomei um chá sozinho, porque minha avó faleceu faz uns meses atrás. E aí as pessoas que me conhecem sabem que minha avó faleceu. E eu tomava café com ela todo dia de manhã, entende? Aí eu criei essa ideia de que agora eu estou tomando chá sozinho, porque minha avó já não está mais aqui. Olha como isso é emocionante, olha como eu decidi fazer isso. E aí, baseado nisso, decidi fazer isso antes de gravar o vídeo. E aí, gravando o vídeo, eu fui fazendo os takes específicos. Por exemplo, eu colocava eu olhando para o chá e respirando fundo. Eu colocava, sei lá, cena da mesa, eu tomando o chá e do outro lado a xícara sozinha, parada, soltando fumaça, sabe? Eu criei esse ambiente de emoção. Já gravei videoclipe com uma fumaça, que nem era uma fumaça, era um negocinho de chá de revelação, dentro de uma sala branca, com uma luz que estava sendo direcionada por um papelão, sabe? Tipo, eu queria que a luz ficasse aqui, eu só coloquei um papelão lá e a luz ficou, sabe? Entende? Então lembra, o que importa é o que as pessoas vão ver e o que elas vão sentir, não é como você fez. E como você fez, você tem que tentar pensar em fazer do jeito mais barato, mais prático e mais rápido possível. Por quê? Porque isso te dá liberdade para poder escolher outras coisas, para poder se preocupar. Entendeu? Até porque existem os perrengues, né? Extensão de fio, essas coisas que podem acontecer quando você estiver gravando um vídeo grande. Próxima coisa é pensar como um criador e não como um consumidor. Não dá para ser um ótimo criador se tudo que você vê e que te diverte, que te entretém, você olha e pensa, nossa, que legal. Não, a partir de hoje nossa, que legal, velho, mas por que eu me senti assim? E aí, a partir de agora, você vai começar a observar coisas que estão abaixo do seu radar de consciência. Né? Existe um mito muito antigo, que ele é um mito, né? Óbvio que isso não é verdade, mas é um mito que faz bastante sentido, que é o mito das caravelas. Tá? O mito das caravelas funciona assim. Uma ideia de que quando os povos nativos brasileiros que estavam nas encostas do Brasil perceberam a chegada dos portugueses nos navios, eles simplesmente não perceberam. Essa que é o mito. Eles dizem que os índios eles não perceberam, os indígenas não perceberam que estavam chegando gente de navio. Porque não é que eles tinham visto vários barquinhos pequenos e de repente, olha, apareceu um barcão. Não, eles nunca tinham visto nada parecido.
Então, aquilo que eles viram no horizonte simplesmente passou batido. Eles olharam para aquilo e foram fazer outra coisa, foram caçar uma banana, sei lá. Entendeu? Eles não conseguiram ver porque isso estava abaixo do radar de consciência deles, porque é uma coisa fora da realidade. Então, o que precisava era que alguém chegasse para eles, olha para cá, tá vendo aquilo ali? E aí sim, alguma coisa ia acontecer. Então, o que eu estou fazendo é pegar você assim, ó, olha para cá, entendeu? E aí eu estou te fazendo olhar para o lado certo. E o lado certo é se perguntar, por quê? Beleza, eu amei esse filme, mas por que eu gostei dele? O que tem nele que fez eu me sentir assim? Foi alguma coisa engraçada? Foi alguma coisa de terror que me assustou? Foi alguma coisa emocionante que me fez chorar? O que tem nesse negócio que eu posso fazer? Então, por quê? Por quê? Começa a se perguntar por quê. Esse é o segredo. Porque se você não se perguntar por quê, o seu arsenal de repertório criativo ele não vai aumentar. Você vai só se entreter. E isso é o que público normal faz. Você não. Você é aluno do cinemão, você é diferente. Então, se você tiver a oportunidade, se você estiver no seu celular ou no computador, começa a criar o hábito de pausar e anotar os insights que você tem. Isso já resolve. Eu faço isso com frequência. É muito chato quando tem alguém assistindo alguma coisa comigo, aí eu nunca pauso não. Mas se for uma ideia muito boa, aí eu pego só um minutinho, anoto no celular rapidinho e acabou. Mas pensa nisso. Outra coisa é você começar a perceber que você vai gastar dinheiro para produzir essas coisas. Então você precisa ver a falta de orçamento como um obstáculo criativo e não como um problema. Por que eu estou tentando transformar tudo em criatividade, tudo em percepção? Porque é esse o trabalho, basicamente é esse. Não interessa se você vai ser pago para produzir um vídeo para um filme, sei lá, de R$1 milhão, ou se você vai gravar um clipe para algum influenciador, ou se você vai fazer os seus vídeos e você precisa montar o seu cenário. E aí a partir daí você fala, puxa, eu preciso gastar R$2.000 com o meu cenário. Pô, mas eu tenho 150. Cara, não vê isso como um problema, vê isso como um obstáculo. O que você consegue fazer com 150? Sabe, o que você pode desenrolar? Entende? Tipo, começa a pensar nas possibilidades que você pode ter por não ter dinheiro. Porque eu sei como é isso, eu também não tenho, sabe? Então, eu sou um produtor novo na internet, eu não tenho uma renda estável, eu não vivo de internet, pelo menos não ainda. Espero que com o cinema eu consiga. Mas eu não vivo disso ainda, eu não tenho condição de comprar todos os equipamentos que eu quero. O que eu vou fazer em relação a isso? Cara, eu dou meus pulos com menos, é isso. Eu sou criativo, eu desenrolo, sabe? Se eu quero fazer uma luz que seja, sei lá, eu tô aqui gravando um vídeo, quero que atrás de mim tenha uma luz que ilumina tudo e ao contrário fica preto. Cara, eu vou na edição e faço. Se não tiver como fazer na edição, eu faço na hora de captar. Eu pego o softbox que eu tenho, tá com o tripé quebrado, já quebrei a lâmpada, tá todo zoado. O grid que tá nele, a colmeia nem é dele, enfim, tá tudo lá. O que eu faço? Eu dou meus pulos, eu tiro aquela capa inicial dele, boto o papelão de novo em forma de círculo e jogo na parede. Alguma coisa vai funcionar, entendeu? O que eu não posso fazer é deixar o dinheiro me paralisar, sacou? Porque, cara, nem tudo dá para resolver. E nem tudo dá para resolver nem com dinheiro, né? Então, o dinheiro não é a única coisa que você precisa pensar na hora de produzir vídeos bons. Quando você não tiver dinheiro, pense em usar objetos, né? Dá para fazer vídeos lindos com lanterna, com vela, eu usava fumaça, eu não tinha fumaça, eu usava desodorante aerosol, sabe? Fazia e aí falava não sei o que, 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 a fumaça acabava e falava de novo, nananana. Sabe, quando faltar dinheiro, começa a procurar objetos. Objetos salvam a sua falta de financeiro, tá bom? É isso. Lembra que eu também sou a pessoa que faz a estética do feito em casa. Isso gera muita conexão com a alma das pessoas. É uma boa, tá bom? Mas você tem que ser verdadeiro. Outra coisa é que a versatilidade é mais importante que a perfeição. Infelizmente, como produtor audiovisual, você vai ter que enfrentar a situação de ter que saber de tudo um pouco. Infelizmente. Você vai ter que saber editar saber um pouco sobre edição de fotos, você vai saber um pouco sobre edição de vídeo, você vai ter que saber um pouco sobre captação, você vai ter que saber um pouco sobre iluminação, vai ter que saber um pouco sobre roteiro, você vai ter que saber sobre várias coisas e não tem como escapar disso. Então você não vai precisar saber de tudo, mas você precisa saber de tudo um pouco para você ter repertório criativo e saber tomar boas decisões criativas. Enquanto a edição não for resolver, a pré-produção e a produção vão. Então é bom você saber um pouco de cada. Então um bom videomaker com celular ou com câmera, ele sabe fazer luz, ele sabe editar, ele sabe roteirizar, ele sabe legendar vídeo, ele sabe perceber quando tem alguma coisa errada, quando tem uma luz entrando onde não devia entrar, sabe perceber quando que o sol vai estar bom, quando não vai estar,
sabe prever algumas coisas, tipo chuva. Eu estou prevendo chuva daqui a pouco, eu espero que eu esteja errado, né? Obviamente eu não sei tudo. E isso vai te dar a liberdade criativa. E vai te dar a liberdade criativa rápido, que é melhor ainda. Nona coisa, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, assim. O vídeo, ele é um artefato holístico. O que é holístico? Ele é um monte de coisas juntas, ele é um todo, ele não é vários pedacinhos. Lembra que eu falei que tem as etapas de produção? Elas não são separadas, elas são independentes, mas todas elas são totalmente interligadas. Então, está na hora de você começar a pensar também como que essas coisas conversam. Como que a luz que você escolheu vai conversar com o sentimento que você quer trazer. Por exemplo, você já reparou que as marcas grandes de fast food, eles usam as cores vermelho e amarelo? Por quê? Porque existe algum estudo científico que dizem que vermelho e amarelo geram fome, sabe? Você não vai ver propaganda da Burger King com várias coisas azuis, sabe? Porque não faz sentido eles usarem, tipo, a não ser que seja a proposta de alguma ideia criativa, mas não faz sentido naturalmente usar. Então não vai ter. O que importa é você começar a pensar, quero trazer o sentimento de tristeza. Cara, se você gravar esse vídeo numa praia, é meio difícil, tem que ser uma praia no dia nublado, tem que ser final de tarde, sabe? Se você quiser fazer um vídeo de felicidade, é praia no dia de sol, com muita gente passando no fundo, gente jogando bola, sabe? Como é que a luz que você escolheu conversa com a proposta do vídeo que você tem? É isso que você tem que pensar. O vídeo ele é holístico, ele não é pedaço. Então dentro de um vídeo, tudo colabora para poder valorizar, enaltecer e amplificar a sua ideia inicial. O vídeo bom ele não tem uma só coisa boa, ele tem várias coisas que vão servir para o mesmo propósito. Outra coisa é que a estética não depende do dinheiro, ela depende do seu apelo emocional. Lembra que 98% das pessoas só sabe fazer edição legal, sabe fazer um corte bonito e fazer uma legenda diferente. Mas é só isso. Elas têm tanto efeito que elas não conectam com ninguém. E aí é por isso que vídeos curtos e virais estão viralizando, sabe? É por isso que vídeos curtos estão viralizando, porque esses vídeos conseguem criar mais conexão do que alguém que está botando 1000 quilos de edição no vídeo. Não faz muito sentido. Lembra que vídeo bonito é o vídeo que tem alma, sabe? O que tem lente cara, só tem lente cara. Vídeo bonito não se fala... Repare que toda vez que eu falei de vídeo bonito, eu não falei de câmera, nem de celular. Eu estou falando de estratégia, de posicionamento e objetivo. E eu já provei isso várias vezes no meu perfil, que não precisa ter uma câmera cara para fazer vídeo bom. Eu faço vídeos com Motorola, gente, desde 2021, é o mesmo celular, olha o estado desse celular. A capinha dele já está toda rasgada e eu continuo fazendo vídeos que continuam viralizando. Porque eu já entendi como é que isso funciona. Se dependesse de câmera, sabe, o meu resultado não tinha acontecido, porque eu não tive câmera por muito tempo, sabe? Lembra, eu fiz minha mãe chorar com um vídeo que eu fiz com esse celular. Para emocionar alguém, para você se conectar com alguém, você precisa ter uma boa ideia e saber passar isso. Não é uma boa iluminação ou uma lente cara. Porque quando a ideia é forte, o público sente. Então, no final das contas mesmo, mesmo que você gaste dinheiro, mesmo que você compre o iPhone de última geração, que você compre a câmera mais cara, você vai perceber que o que faz a pessoa se sentir bem assistindo o seu vídeo é o que você mostrou no vídeo e não a qualidade da câmera que você usou. Ninguém vai te perguntar em qual resolução está o seu vídeo. Porra, ninguém vai te perguntar qual que é a lente que você usou, a câmera, ou, sabe? As pessoas vão falar, nossa, que ideia maneira, de onde você tirou isso, sabe? Então, que se foda quanto você gastou. O que importa para você é saber como que a pessoa que assistiu o seu vídeo se sentiu. Esse deve ser o seu objetivo. E isso tudo se baseia na visão do videomaker. É entender que o vídeo ele é uma proposta audiovisual e é tudo controlado e você tem controle de quase tudo e que você tem que usar isso intencionalmente, não por acaso, não aleatoriamente. Bom, espero que vocês tenham entendido sobre o que é a visão do videomaker. Espero que faça sentido para vocês. E é isso. A partir de agora a gente vai entrar nos quesitos técnicos de filmagem com o celular, as limitações e as vantagens dele. Então, é isso. Vamos para a próxima aula e vamos ver como é que a gente se desenvolve.